Senhor, a todos os irmãos, sejam bem-vindos ao programa Almoço com Deus, um programa da Igreja de Cristo de Itapuranga. Mais uma vez estamos aqui para falar do amor de Deus, para falar da palavra do Senhor. Hoje, terça-feira, nós temos nossa programação especial, que é o nosso culto de ativação profética, e nós estamos numa campanha poderosa, que é a campanha É o Desafio 2025, né? Não é bem uma campanha, é um desafio. E eu quero desafiar você a estar conosco daqui a pouquinho, às 19 horas, aqui no Cenáculo da Igreja de Cristo. Tem sido uma bênção, irmãos. Deus tem falado muito forte aos nossos corações. A palavra de hoje é crescimento. Então, vem entender por que muitas pessoas não crescem, e entra ano e sai ano, tá da mesma forma. Eu quero falar sobre isso, quero falar também sobre o crescimento que prevalece. Qual é o crescimento que prevalece? Você sabe? Coloca aqui nos comentários se você sabe qual o crescimento que prevalece realmente. Então coloque aí, eu quero ver aí a sua opinião, quero ver a sua participação. Você que está chegando agora, compartilhe a nossa programação para que mais pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Então vai aí, vai compartilhando. Hoje nós estamos só aqui pelo YouTube, então vai compartilhando aí a nossa programação. Manda aí no seu grupo de WhatsApp, manda aí também no seu grupo, da família, também no Instagram. Manda aí o link para todos os lados aí, e eu sei que Deus vai ministrar no seu coração no dia de hoje. Minha palavra de hoje, eu vou falar um pouco sobre o que falamos semana passada, na nossa terça-feira, e eu creio que Deus vai ministrar no seu coração. Quem crê aí, diga um glória a Deus bem forte. Quero agradecer aos irmãos que sempre participam conosco aqui do programa Almoço com Deus, irmã Rosane da Água Espraiada, o irmão de Mills, né, sempre ouvindo a gente aqui, a Marli Menezes, a irmã Marli, a irmã Suelene da Campininha, a irmã Iraci, lá da Fazenda Ana Félix. Então, vários irmãos sempre conosco aqui. Meu abraço, meu carinho. E se eu não falar o seu nome hoje, não preocupe, é porque o nosso programa hoje está sendo gravado, né? Não é ao vivo, mas eu creio que Deus vai falar no seu coração da mesma forma. Não desligue no final. Eu quero mandar um abraço especial para você e para todos aí da nossa programação. Amém? Louvado seja Deus. Lembrando que hoje nós temos bazar aqui na igreja, né? Hoje e amanhã temos um grande bazar aí. Tem sido tá bom, muitas roupas boas, e você pode contribuir de várias maneiras. Pode contribuir trazendo aí a sua doação, pode contribuir também comprando as roupas, e também tem outra maneira de contribuir, que doando aí as suas roupas. Você pode trabalhar, você pode doar, você pode comprar. Bispo, eu não uso roupa usada. Tem muitas pessoas que não gostam mesmo, realmente entendo a sua posição aí, mas você pode comprar também, fazer doação para as outras pessoas. Então tem várias formas de você ajudar. Para que vai ser usado esse dinheiro que vai ser arrecadado aí no nosso bazar? É para assistência social, meu irmão. No nosso caixa de assistência social deu uma baixadinha, então nós temos que organizar esse caixa. Então você vai estar contribuindo com a assistência social da igreja. Então já participe, já vem aqui na igreja, daqui hoje até das 8 às 11 horas e das 2 às 5 horas. Então venha participar, venha, só tomar um café com as irmãs. Café tá bom de tomar, né? Não tá fácil aí, mas vamos lá. É isso aí. Meu irmão, semana passada, na terça-feira, nós falamos sobre a visão, né? Renove a sua visão. Nós precisamos, irmãos, se nós queremos alcançar, conquistar o impossível pela fé, a primeira coisa que nós temos que fazer é renovar a nossa visão. Como você tem feito aí? Como tem sido a sua visão? Será que você tem enxergado além do alcance? Será que você tem observado a direção de Deus? O que Deus tem dito para você? Como você tem projetado, né? Para renovar a visão, nós precisamos projetar. É importante fazer um projeto. Então, meu irmão, fique ligado, porque hoje eu creio que Deus vai ministrar no seu coração, vai falar na sua vida. E o texto que eu escolhi aqui para juntos
para compartilharmos essa palavra, né? É de Abacuque 2, do versículo 1 até o versículo 3, que diz: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que o possa ler quem passa correndo, porque a visão ainda está para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, Deus ele vai trazer uma direção para o profeta Abacuque aí, nessa visão. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aí, venha entender qual a visão que Deus traz aí para o projeto de Abacuque. Deus fala muito forte e eu creio que Ele vai falar com você também. Quem crê aí, diga um glória a Deus bem forte, né? Quem crê que Deus vai ministrar no seu coração nesse Almoço com Deus hoje, que é especial. Nosso programa Almoço com Deus está muito especial hoje e eu quero convidar você a convidar mais alguém para assistir com você. Amém? Irmãos, nós estamos aí praticamente no início do ano, né? Hoje é dia 11 de fevereiro. E vem sempre o início do ano, fala de um novo desafio. Então nós estamos em um novo desafio. E por isso Deus colocou no meu coração de trazer essa palavra de desafio, esse desafio 2025 para você mesmo que está aí, meu irmão, minha irmã, participar de um desafio. O ano de 2025 está diante de nós ainda, como uma página em branco, né? Nós temos diante de nós o ano de 2025 e ele está uma página em branco. Mas nós podemos escrever essa página, de uma forma diferente. Nós não podemos viver da história do passado. Amém, irmãos? Quem vive do passado é o quê? Coloca nos comentários. Quem vive do passado é o quê? Quem vive de passado? Então coloca aí nos comentários, quero ver a sua participação aí. Meu irmão, quem vive de passado é museu é que vive de passado. Então, mas muitas vezes nós estamos presos ao passado, estamos aí, a nossa visão, como eu disse na outra semana, que a nossa visão tem que ser para frente. Nós temos que ter uma visão para as coisas do futuro, e Deus está mostrando algo diante de nós, nossa folha em branco. Nós podemos escrever nossa história com a caneta. Qual caneta? Com a caneta de Deus. Deus está escrevendo sua história, mas para isso você tem que se posicionar, meu irmão. Se você quiser viver da mesma forma do passado, você não vai alcançar o futuro que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Então, a pergunta que precisamos fazer é: o que Deus quer escrever nessa página em branco? Nós temos que perguntar, buscar uma direção de Deus. Falar: Senhor, o que o Senhor quer escrever nessa página em branco? É isso que Deus espera de mim e de você. Então, o tema da nossa mensagem é: renove a sua visão. Então, existe algo que precisa ser renovado. E Deus quer escrever uma nova história, como diz a música do Fernandinho, né? Uma nova história Deus tem para mim. Mas se nós queremos alcançar o impossível em 2025 pela fé, nós temos que entender o que Deus quer de mim. O que Deus quer escrever na minha página que está em branco aí? Na minha história que está em branco? Você já parou para pensar o que Deus quer escrever nessa história sua aí? Essa é a grande pergunta que eu e você temos que fazer. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Então, meu irmão, muitas pessoas, elas entram ano e saem ano da mesma forma. Não muda, é sempre do mesmo jeito. Meu irmão, quero te convidar a viver um ano diferente, que você venha conquistar o impossível pela fé. Mas para isso nós temos que abrir a nossa visão, nós temos que entender aonde Deus quer que nós cheguemos. Se nós ficarmos com as mesmas atitudes do passado, escrevendo, andando pela história de antigamente, a história como eu era
estudioso, como eu trabalhava na obra de Deus, como eu orava, como eu jejuava. Isso não vale. O jejum valeu para aquela época, a oração daquela época é aquela época, a leitura que você fez daquela época é para aquela época. Então nós precisamos viver um tempo novo, abrir a nossa visão. Quem está entendendo aí? Diga glória a Deus. Diga um glória a Deus bem forte aí, ou levante sua mão aí, em consentimento, né? Determinando que você está nos acompanhando, que você está entendendo o que eu estou falando nesse dia. Amém? Irmãos, nós precisamos de um novo ano, mas muitas pessoas estão sem direção nesse novo ano, sem direção, sem propósito, e uma coisa muito mais difícil, que é sem clareza o que Deus deseja realizar na minha vida. Não tem uma clareza sobre o que Deus deseja realizar na sua vida. Então, a maioria das pessoas está dessa forma, mas eu espero que você não seja uma dessas pessoas. Venha para o nosso desafio 2025. Eu te espero hoje às 19h30 na nossa igreja, para você viver esse sobrenatural, para você conquistar realmente o que Deus quer para você, pela fé. Então, logo mais às 19h, venha participar e experimentar, buscar uma direção, porque muitas pessoas estão sem direção, buscar um propósito, porque muitas pessoas estão sem propósito, estão vivendo sem um propósito, e outras estão mais ainda, nem tem propósito, não tem visão, não tem uma clareza sobre o que Deus deseja realizar na sua vida. Meu irmão, às vezes você está dessa forma, é aqui na igreja de Cristo hoje, às 19h30, eu quero orar, quero profetizar sobre a sua vida e ministrar uma palavra. A palavra de hoje é crescimento, e eu espero você para experimentar dessa palavra. E eu quero deixar aqui esses pontos da palavra da semana passada, que nós vimos aqui sobre visão, sobre ter uma visão, buscar uma visão de Deus, uma direção de Deus. A palavra diz que nós devemos buscar realmente uma direção de Deus, e é Deus que vai abrir nossa visão. A palavra, ela nos ensina que Deus sempre trabalha com visão. Ele sempre vai trazer uma direção. Se você olhar, ele trouxe uma direção para Ezequiel. Pega ali uma vara de medir, vai medindo, vai fazendo isso, depois foi mostrando para ele tudo que ia acontecer, e ele foi experimentando a visão de Deus na sua vida. Em outra oportunidade, ele pega Ezequiel e leva para um vale de ossos secos. O que você está vendo? Ele pega Isaías, e lá no templo, Isaías tem uma visão do que Deus queria da vida dele. Meu irmão, nós precisamos de visão. Se nós queremos viver o melhor de Deus, nós precisamos de uma visão alargada. Amém? Glória a Deus. Então, Deus que vai abrir a nossa visão, que vai trazer visão. Deus trouxe uma visão. E até para Jesus, quando Jesus estava ali a ponto de ser crucificado ali no Calvário, Deus mostra para ele o que iria acontecer, ao ponto de Jesus falar para ele: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele tem uma visão do que seria a sua missão. Meu irmão, será que você está tendo uma visão do que vai ser a sua missão, do que Deus quer, aonde Deus quer te levar? Então, meu irmão, Deus tem muito mais para você, amém? Fala para a pessoa aí, que está do seu lado, fala aí bem em voz alta, melhor dizendo, né? Deus tem muito mais para a minha vida. Então, Deus quer te dar um destino, meu irmão. Deus quer te dar um norte para onde você vai, um destino. Nós não podemos ser caminhantes, simplesmente caminhantes. Nós temos que saber onde nós queremos chegar. Então nós precisamos do quê? De um destino, e Deus nos dá esse destino. Nós precisamos de um propósito, e é Deus que vai nos colocar dentro de um propósito. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos também de um caminho para seguir. Nós precisamos de uma direção, de um caminho. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é que vai nos dar esse caminho. O salmista, no Salmo 119, ele diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, é através da palavra, através de uma direção de Deus, de uma visão, que nós vamos ter aí um caminho para prosseguir. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que nesse dia hoje
você possa realmente entender o propósito de Deus para a sua vida. E eu quero pedir para você compartilhar a nossa live com o máximo de pessoas possíveis, e que pessoas sejam abençoadas através aí da sua vida. Amém? Então, meu irmão, nós precisamos de buscar em Deus, porque Deus ele vai nos dar um destino, um propósito e um caminho para prosseguir. Quem está entendendo aí, diga aleluia. O profeta Abacuque, irmãos, estava enfrentando tempos difíceis. Às vezes você olha para hoje e você pensa assim, não, é só nós que estamos vivendo tempos difíceis. Mas o profeta Abacuque também passava por um tempo difícil. Ele questionava a Deus sobre a violência, a injustiça e o sofrimento que tinha ao seu redor. Às vezes você tem questionado a Deus, por que tanta violência? Para que sofrimento? Por que tanta violência? Por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça? Esses também são os nossos questionamentos. Abacuque, ele estava questionando tudo isso também. Ele questionava, Senhor, mas por que está acontecendo tanta coisa? Tanto sofrimento, tanta injustiça? Por que está vindo sobre nós tanta coisa ruim? E às vezes você para e pergunta também, por que tantas coisas estão vindo sobre a nossa vida? Por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça? Às vezes esse é o seu questionamento. Às vezes você está se questionando hoje, pai, mas por que está acontecendo tanta coisa? Quero te falar, isso não é novo, irmãos. Isso vem de muito tempo. Amém? Glória a Deus. Mas Deus, em vez de dar uma explicação detalhada lá para Abacuque, em vez de falar, Abacuque, o negócio é assim, assim, ele dá um princípio. Em vez de detalhar ali uma explicação, em vez de falar para Abacuque, ele vai liberar na vida de Abacuque um princípio. E ele vai te liberar um princípio para a sua vida hoje também. Por isso, não saia aí, não saia daí. Fique até o final, porque Deus vai trazer algo novo, uma chave, irmãos. Nós devemos entender que uma palavra pode mudar a nossa vida. E eu creio que uma palavra vai mudar a sua vida. Então, fique atento ao que Deus está ministrando hoje, para abrir a sua visão, para trazer uma direção nova para você e para a sua casa. Então ele vai trazer, ele não dá explicação para Abacuque, mas ele dá um princípio, escreve a visão. Irmãos, é muito importante você escrever a visão, anotar aquilo que Deus está trazendo para a sua vida. Irmãos, às vezes eu estou dormindo ali e vou pregar, estou buscando uma palavra em Deus e acordo na madrugada, e Deus vai ministrando na minha vida, ministrando algo novo de Deus na minha vida. Sabe o que eu faço? Eu levanto na mesma hora, vou e anoto, porque se eu não anotar, eu posso esquecer algo que veio do céu de Deus para a minha vida. Por isso nós temos que estar atento com aquilo que Deus está falando conosco, para anotar tudo aquilo que Deus está trazendo de novo para nossas vidas. Então esteja sempre atento, preparado para o propósito, amém? Preparado para aquilo que Deus quer fazer na nossa casa, na nossa família, amém? Então, se nós queremos viver um 2025 diferente, precisamos entender o que é a visão e como recebê-la, e principalmente como caminhar nessa visão. Então, para 2025 ser diferente, irmãos, primeira coisa, nós precisamos entender a visão. Primeiro, o que é a visão? Segundo, como receber essa visão nas nossas vidas? E terceiro, como caminhar nessa visão? Nós precisamos entender, meu irmão, se nós queremos experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos entender a visão, nós precisamos receber a visão, nós precisamos caminhar na visão. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus bem forte aí. Oh, aleluias, né? Glória a Deus, meu irmão, isso é uma chave que pode mudar a sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o que é a visão. Anota aí, o que é a visão. No texto de Abacuque que nós lemos, Abacuque 2, Deus não está falando de uma visão qualquer.
não é uma visão qualquer, mas de uma revelação do seu propósito. Irmãos, muitas vezes Deus está revelando em nossos corações o seu propósito, nós não entendemos. E Deus vai falar para Abacuque: eu estou trazendo algo, eu estou trazendo uma revelação daquilo que eu tenho para você. Meu irmão, Deus nesse dia, hoje, Ele está trazendo uma revelação do propósito dEle para a sua vida. Creia, anota aí. Se Deus ministrou no seu coração agora, anota o que Deus falou com você. É muito importante. Visão, irmãos, não é apenas um sonho ou um desejo pessoal, entenda isso. A visão não é apenas um sonho ou um desejo pessoal. Visão é uma direção clara que vem do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso sim é visão. Você está entendendo, meu irmão? É o que Deus traz claramente em nosso coração. Não é só um sonho, não é só um desejo pessoal, mas uma visão clara que vem do coração de Deus, do trono de Deus para as nossas vidas. Amém? Visão, meu irmão, é a bússola que nos mantém focado no que realmente importa. Se não tem visão, nós não seguimos um propósito. Então, a visão é essa bússola que nos mantém ligado ao propósito, que nos mantém focado no propósito. Amém? Provérbios diz que onde não há visão, o que acontece com o povo? O povo perece. Ah, glória a Deus. Amém, irmão? Então, se não tem visão, o povo perece. É necessário ter uma visão, entender o propósito, andar pela bússola de Deus. Isso significa, irmãos, que sem uma visão de Deus para as nossas vidas, nós acabamos andando em círculo. Meu irmão, se nós não temos uma visão, nós vamos andar em círculo. É engraçado que os irmãos conhecem a história de Sansão. Sansão, quando é traído ali por Dalila, a primeira coisa que os inimigos fazem é tirar a sua visão. E é isso que o inimigo quer fazer nas nossas vidas, irmãos. A primeira coisa que ele quer fazer é tirar a nossa visão. Sansão, ele tinha uma força tremenda, mas quando ele é traído por Dalila, quando ele entrega o seu segredo a Dalila, a primeira coisa que o inimigo faz, depois que ele perde sua força, é tirar a sua visão. E quando ele perde a visão, ele começa a andar em círculo, ele se torna escravo. Um homem sem visão se torna escravo. Escravo e começa a andar em círculos, assim como Sansão. Sansão, quando ele perde o propósito, ele começa a andar em círculos, sem propósito, sem crescimento e sem conquistas. E é isso que vai acontecer. Um homem cheio de conquistas, um homem que tinha um propósito. Qual era o propósito de Sansão? Libertar o povo de Israel, libertar aquele povo. Mas ele começa, quando ele perde a visão, ele perde também o propósito. Ele começa a andar em círculo, sem crescimento e sem conquistas. Irmãos, é isso que acontece. Quem não tem visão, ele vai andar pela mão dos outros. Ele vai andar pela visão dos outros. Porque todos precisam de uma visão para andar. E quem não tem visão, ele vai andar pela visão dos outros. E em 2025 eu profetizo, irmão, se você quer conquistar o impossível pela fé, você precisa de uma visão de Deus para você. Você não pode ser uma pessoa sem visão. Amém? Glória a Deus. Então, como renovar a nossa visão? Se nós perdemos a visão, se nossa visão está fraca, se nossa visão está contaminada com o mundo, como recuperar a nossa visão? Como renovar a nossa visão? Amém? Quem quer saber aí? Levanta a mãozinha aí, deixa eu ver quem quer saber aí. Como renovar a visão? Irmãos, Abacuque diz, para renovar a visão, nós precisamos buscar uma direção de Deus. Primeira coisa que nós devemos fazer para renovar a nossa visão é uma direção de Deus. Se não tivermos uma direção de Deus, não tem como renovar a nossa visão. Olha,
que Abacuque fez? Abacuque ele não recebeu a visão de qualquer forma. Pode ter certeza, se você ver o versículo 1, você vai ver que ele não recebe a visão de qualquer forma. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Olha o que Abacuque faz, ele vai subir na torre de oração, ele vai subir na torre de vigia para ouvir a voz de Deus. Então, meu irmão, a visão ela não é recebida de qualquer jeito. Nós precisamos ir para um local onde Deus quer falar conosco. Nós precisamos fazer como Abacuque, ir para a torre de oração, ir para um momento de oração com Deus, ficar a sós com Deus. A Bíblia diz que ele subiu na torre. Abacuque, ele não recebe a visão de qualquer maneira, ele vai buscar uma direção de Deus. Isso significa que ele separou um tempo para ouvir a voz de Deus. Meu irmão, eu te pergunto hoje, será que você tem separado um tempo para ouvir a voz de Deus? Será que você tem esperado, ouvido, se dedicado a ouvir essa voz? Abacuque, ele foi para os pés do Senhor, ele foi ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós queremos receber uma direção, mas não estamos prontos para ouvir a voz de Deus. Meu irmão, que hoje, nesse dia, você possa entender que para alcançar o sobrenatural, nós precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus. Irmãos, muitas vezes nós entramos em um novo ano sem buscar uma direção de Deus, nós queremos andar pela nossa própria direção, e enquanto nós estivermos pela nossa própria direção, vai dar errado, vai dar errado. Então, irmãos, planejamos nossas vidas, eu e você, nós fazemos isso baseado nas emoções. Nós não podemos planejar nossa vida baseado em emoções ou sentimentos, e nem de conselhos. Não, é isso que está dando certo, é aquilo que está dando certo, é aquilo outro que está dando certo. Não, o mundo agora, a tendência é loja de açaí, vamos pôr loja de açaí para todo lado. Ou a tendência vamos agora pôr um carro aí, os aplicativos, os influencers, é isso que está dando certo. Irmão, nós não podemos andar por aquilo que dá as tendências do mundo, nós devemos andar pela visão de Deus, amém? Nós devemos andar pela visão de Deus para as nossas vidas. Meu irmão, é tempo de buscar essa direção, mas a visão verdadeira vem quando nós paramos para ouvir o que Deus quer falar conosco. Então, se você não parar para ouvir, às vezes nós chegamos diante de Deus, até nós oramos, às vezes nós tiramos tempo, oramos, mas nossa oração é uma lista de compras, é como se fosse uma lista de compra. Você chega lá no armazém, né? Antigamente tinha os armazéns, você levava ali e falava: me dá um pacote de arroz, um pacote de açúcar, um pacote de café, me dá aí 1 quilo de sal, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro, e ali você faz sua compra e vai embora. Mas com Deus nós não podemos ser assim, nós devemos falar com Deus, expressar nossos sentimentos para Deus, mas também ouvir a voz de Deus. É necessário ouvir a voz de Deus, não tem como, irmãos. Então nós não podemos simplesmente ficar dessa forma, é preciso ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não buscamos ali, não queremos andar do nosso próprio jeito. A visão verdadeira, ela vem quando paramos para ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Moisés, às vezes a gente olha assim, mas por que Moisés teve tanto sucesso? Guiar, irmãos. Eu estava vendo hoje, estava lendo o livro de Números, era 603 mil homens de guerra, que tinha idade para ir à guerra. Não estava contando os jovens, não estava contando os idosos, aqueles que não conseguiam guerrear, eram os que estavam prontos para a guerra. 603 mil homens, foi o primeiro censo, fora os levitas também. E Moisés, ele consegue liderar esse povo. Mas por que Moisés consegue liderar esse povo de uma forma tão bem assim?
Teve lá os impercáveis. Por quê? Tirou o tempo para ouvir a voz de Deus. Moisés ele foi para o monte, ficou 40 dias e 40 noites ouvindo a voz de Deus, buscando a Deus, e Deus lhe deu direções claras e específicas. Irmão, nós precisamos tirar tempo para ouvir essa voz de Deus. Se Moisés, que é Moisés, ele tirou tempo para ouvir a voz de Deus, nós que somos, não temos que tirar. Olha aí, meu Deus do céu, não é verdade? Temos que tirar tempos para ouvir a voz de Deus. Amém? Se você, meu irmão, quer ter um 2025 com propósito, se você quer um 2025 com direção de Deus, você precisa reservar tempo para ouvir a Deus. É necessário. Então, separe momentos de oração, primeira coisa, né? Segunda coisa, leia a palavra com mais atenção. Esteja sensível à voz do Espírito Santo na sua vida. Então, esteja sensível ao que Deus está falando. Então, se nós fizermos isso, nós vamos ter uma visão de Deus, vamos ter uma direção clara de Deus. Irmãos, será que eu e você, será que nós temos dedicado tempo para buscar a visão de Deus? Será que você tem? Seja sincero hoje. Nós estamos aqui, eu daqui, você daí. Será que você tem tirado um tempo com Deus, buscando uma direção? Essa é uma pergunta que eu deixo com você. Coloca aqui nos comentários, quero ver aí a sua participação. Segunda coisa que nós precisamos para renovar nossa visão é escrever a visão. É necessário escrever a visão. Para ser renovado, nós precisamos escrever. Deus ele vai falar claramente com Abacuque, escreva a visão. Torna bem legível a visão. Escreve essa visão sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Irmãos, isso vai nos ensinar duas lições muito importantes. Primeiro, que a visão precisa ser clara. Muitas pessoas têm desejos vagos, irmãos. Ele não tem uma visão clara, ele tem uns desejos, desejos vagos, mas não tem uma visão clara. Ele tem desejo, mas não tem visão clara. Deus nos chama para definir com precisão o que Ele quer que façamos. Nós precisamos definir o que realmente nós queremos, onde nós queremos chegar, como nós queremos chegar. Por isso é necessário escrever a visão. Segunda coisa que nós aprendemos, a segunda lição importante, a visão precisa ser registrada. Se hoje nós estamos lendo esse texto aqui de Abacuque, é por quê? Porque a visão foi registrada, porque Abacuque escreveu. Deus manda Abacuque escrever, porque aquilo que não é escrito, o que vai acontecer? Facilmente se perde. Irmãos, a visão não se perdeu porque estava escrita. Às vezes nós queremos alcançar muitas coisas, ouvir a voz de Deus, ouvir a visão que Deus tem para nós, mas nós não queremos, nós não anotamos, Deus fala, nós não escrevemos. Então ela precisa ser escrita, porque senão facilmente a visão vai se perder. O ato de escrever, irmãos, ele também nos ajuda a manter o foco e a motivação. Se nós escrevemos, nós vamos manter o nosso foco, vamos manter a nossa motivação. Por isso, hoje, pega aí, se não pegou ainda seu lápis, se não pegou ali sua caneta, um papel, pegue agora e anote aí tudo que Deus está ministrando no seu coração através dessa mensagem. Irmãos, eu gosto de Neemias. Sempre que você for ver aí uma leitura sobre crescimento, sobre liderança, vai falar sobre Neemias. Porque Neemias era alguém que entendia o propósito de Deus através da visão. E ele buscava entender, ele anotava, ele fazia os seus projetos. Neemias ele reconstruiu os muros de Jerusalém, porque tinha uma visão clara e registrada.
Ele sabia o que fazer. Neemias, se você leu o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9, você vai ver que Neemias sabia o que queria. Amém? Neemias ele vai fazer vários pedidos para o rei para que ele pudesse ter sucesso na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, a Bíblia diz que certo dia Neemias chega lá diante do rei, os irmãos conhecem a história, depois de receber algumas pessoas que vieram de Jerusalém, Neemias vai e pergunta ali a Anani. A Bíblia diz que ele pergunta a um parente, a uma pessoa que veio por nome de Anani, como estava Jerusalém. Anani vai falar assim, ó, o negócio lá não está bem, o povo está em grande miséria, os muros estão caídos, as portas estão queimadas. Essa era a situação de Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias, quando sai da presença ali de Anani, ele chora, ele pede perdão, ele vai para a presença de Deus, ele busca uma direção de Deus, ele começa a trabalhar em um projeto para reconstruir Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser como Neemias, buscar entender o propósito, o projeto de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que quando ele recebe o relatório, ele vai para os pés do Senhor. E quando ele chega diante do rei, o rei logo entende, fala, mas Neemias, quanto tempo? A Bíblia diz que ele era copeiro do rei. Você está com um semblante triste, você não está bem, eu nunca te vi assim. Ele fala, ó rei, como eu poderia estar bem? Como eu poderia estar alegre se o meu povo, aonde está o túmulo dos meus pais, aonde meus pais foram sepultados, estão em grande miséria? Ele vai passar toda a situação para o rei. E o rei pergunta, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Se Deus te perguntar hoje, o que eu posso fazer por você, qual seria a sua resposta? E ele pode chegar aí onde você está e te perguntar, às vezes através de mim, ele pode te perguntar, o que eu posso fazer por você? Será que você sabe uma resposta? Será que você tem uma resposta pronta para falar agora? Se Deus chegar aí para você agora e falar, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, o que eu posso fazer por você? Será que você teria uma resposta? Neemias falou para o rei na hora, rapaz, o senhor pode me enviar para Jerusalém para reconstruir o muro. O senhor pode me dar uma permissão para ir para Jerusalém para reconstruir os muros. Ele já sabia o que queria, reconstruir os muros. Mas, e o rei pergunta, mas quanto tempo seria isso? Quanto tempo você levaria para reconstruir os muros? Ele falou, não, é tanto tempo. Ele já sabia quanto tempo ele gastaria para reconstruir os muros. Mas o que mais que eu posso fazer? O rei perguntou. Aí o senhor pode me dar carta para os governadores, né? Eu posso levar cartas para os governadores para que garanta a minha passagem segura pelo território, pelas províncias, até Judá. Que eu possa ir em segurança até Judá. Manda carta. Então, já a terceira coisa, primeiro ele fala, ele já sabe, primeiro ele pede o que ele queria, permissão para ir a Jerusalém. Segundo, o prazo que ele ia gastar para construir os muros, reconstruir os muros, melhor dizendo. Ele já sabia que ele precisava de cartas para os governadores. Quarto, ele pede autorização para pegar madeira com o Asaf. Ele fala, eu preciso de uma autorização para pegar madeira, para reconstruir lá, vou precisar de madeira. Então ele solicita uma carta para Asaf, que era o responsável pelas florestas ali do rei, para conseguir madeira para os portões dos muros para os portões do templo e dos muros da cidade. Ele sabia o que ele queria, meu irmão. E você, se Deus chegar aí e perguntar para você, filho, o que eu posso fazer por você? Você tem o seu projeto, você tem a visão escrita. Isso é muito importante. Meu irmão, minha irmã, é isso aí. Você tem que entender o propósito. E ele, por último, ele fala, o negócio é muito perigoso, eu precisaria também, rei, de uma escolta militar. E o rei vai conceder uma escolta, ainda oficiais do exército e cavaleiros para acompanhá-lo.
e protegê-lo nessa grande viagem. Por que ele alcançou tudo isso? Porque ele tinha uma visão clara, ele sabia onde queria chegar, ele sabia o que fazer, porque ele tinha tudo projetado. Irmãos, muitas vezes nós não alcançamos tudo aquilo que Deus tem para nós, porque nós não sabemos projetar, nós não sabemos buscar uma direção de Deus. Então, esses pedidos de Neemias vão demonstrar aí a sabedoria e a organização que Neemias tinha ao planejar a sua missão, e também, né, ele contou com o favor de Deus. E isso só vai acontecer porque quando nós prepararmos para o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, pegue um caderno hoje. Pegue uma... Perdão. Irmão, pega um caderno aí, escreva o que Deus tem colocado no seu coração para 2025. Se você já fez o projeto de vida, pega o seu projeto de vida. Se precisar de detalhar mais ainda, detalhe. Mas não fique sem escrever, não fique sem detalhar, não fique sem buscar uma estratégia de Deus. Então pegue um caderno aí, escreva qual é a sua missão, quais são as áreas que você precisa crescer. O que você crê que Deus quer realizar através de você nesses dias? O que você crê, o que Deus quer fazer através da sua vida nesses dias? Hoje é o momento, escreve aí, escreve o que Deus espera do seu ministério, o que Deus espera da sua empresa, o que Deus espera aí nos seus estudos, o que Deus espera de você. Então esse é o momento, amém? Então, irmãos, você escreveu essa visão, você anotou o seu projeto, você fez o seu projeto de vida. No seu projeto de vida você escreveu o que Deus tem te direcionado para 2025? Ou será que você tem andado pelo conselho dos outros? Ou você tem andado por direção das outras pessoas? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, irmãos? Bem-aventurado. Amém? Você é bem-aventurado. Irmãos, terceira coisa que nós precisamos para renovar a nossa visão. Terceira coisa é: torne a visão clara e compartilhável. O que nós temos que fazer? Tornar a visão clara e que possa ser compartilhada facilmente com as outras pessoas. Deus, ele disse a Abacuque que a visão deveria ser escrita de forma que até quem estivesse correndo pudesse lê-la. Então isso significa que a visão precisa ser compreensível. Meu irmão, a visão que Deus tem te dado, ela precisa ser compreensível. Uma visão confusa, ela vai gerar desânimo e frustração. Pode ter certeza, se a sua visão não é clara, ela vai causar desânimo, as pessoas não vão entender o propósito da sua visão, onde a sua visão vai dar. Nós precisamos de uma visão clara, nós precisamos de uma visão compreensível. Uma visão confusa, ela vai gerar desânimo e frustração. José do Egito, irmãos, é o outro exemplo que nós temos que falar sobre ele aqui, sobre a visão que Deus deu para ele. José, ele recebeu um sonho de Deus, mas passou anos de amadurecimento, amadurecendo a visão, até que ela se cumprisse. Mas quando chegou o momento certo, ele sabia exatamente o que fazer, porque a visão estava clara no seu coração. Ele sabia qual as atitudes tomar, qual a decisão tomar, porque ele sabia a visão que estava no coração, que Deus tinha colocado no coração dele. Os irmãos sabem que quando ele ainda era novo, ainda um jovem rapaz ainda, ele teve uma visão onde os seus irmãos se dobravam diante dele, os seus 11 irmãos. E em outra visão, o seu pai, a sua mãe,
e ele via, na verdade, ele via 11 estrelas se dobrando diante dele, e o sol e a lua também. E nesse momento até Jacó ficou contra ele, até o seu pai Jacó falou: uai, você está falando que até eu, sua mãe, vai se dobrar diante de você? Então, naquele momento, ele recebe uma visão de Deus, mas ele vai trabalhando, Deus vai amadurecendo a visão. Mas no dia que o rei sonha, no dia que Deus traz ali o sonho para Faraó, que ele vê ali, junto ao rio Nilo, 7 vacas gordas, depois vem 7 vacas magras e devora as vacas gordas. Depois ele vê 7 espigas de milhos, sadias, bonitas. Depois das 7 espigas de milho, ele vê 7 espigas de milho de novo, fracas e mirradas, que destroem as bonitas e sadias. O que ele vai falar? Então, é necessário. Ele fala para o rei, os 2 sonhos vai falar da mesma coisa. Ele sabia interpretar, porque a visão. Os 2 sonhos vai falar da mesma coisa. E o sonho não é bem um sonho, é uma visão. As 7 vacas gordas vai falar de 7 anos de fartura e prosperidade. As 7 vacas magras vai falar de tempos difíceis, vai falar de seca e pobreza. Tempos aonde pessoas vai ter seca, vai ter fome, de seca e de fome, 7 anos. As espigas também vão falar de 7 anos. As espigas boas representam 7 anos de riqueza e prosperidade. As 7 espigas mirradas vai falar de 7 anos também de pobreza e fome. Mas o que fazer diante dessa visão? Ele falou, você vai pegar os 7 anos, vai tirar uma porcentagem de todo o alimento do Egito e vai estocar, vai guardar, vai armazenar, para que você possa suportar os 7 anos de pobreza, de fome. Mas quem no Egito poderia... Logo o rei fala que não tem pessoas igual a você, porque você tem a visão. Porque você recebeu a visão. Meu irmão, é isso aí que Deus quer fazer através de nós. Deus quer nos levar a lugares altos, mas para isso nós precisamos ter o entendimento da visão. Anote a visão que Deus tem trago na sua vida. Anote aquilo que Deus tem trago para você. Se a sua visão para 2025 está confusa, meu irmão, simplifique a visão, coloque algo que você venha a entender e as pessoas também entenda. Não basta dizer, eu quero crescer espiritualmente, irmão. Às vezes nós somos muito genéricos para falar, não, que eu coloco aqui, para 2025, crescimento espiritual. Mas o que crescimento espiritual significa na prática, meu irmão? O que significa? Orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar mais, ser mais ativo no ministério, participar mais dos cultos. Meu irmão, se você não fizer isso, não tem como você crescer espiritualmente. Então, sem atitude não adianta, não basta dizer que eu quero. Não basta dizer que eu quero melhorar financeiramente. Primeiro, você não gosta de devolver dízimo, você não é dizimista, você não é ofertante. Nós sabemos que o dízimo, ele vai proteger os nossos bens. O dízimo, ele vai proteger as nossas finanças. Ele vai blindar tudo aquilo que você tem, meu irmão. Às vezes você fala, não, dízimo vai blindar os seus bens, é importante. Bispo, mas vai faltar. Meu irmão, se você não devolver, vai faltar mesmo. Mas quando você é fiel a Deus, não vai faltar. A oferta vai falar da multiplicação. Quando você tem um coração aberto para ofertar, meu irmão, vai multiplicar. Não basta só falar, eu quero crescer financeiramente, mas você não tem um coração aberto, você não tem um plano, aí não basta ser dizimista se você não tem um plano de crescimento. Então você tem que ser dizimista para blindar os seus bens, você tem que ser ofertante para haver multiplicação, mas você também tem que ter uma visão, ter um plano. Você tem que buscar
buscar esse plano, entender o plano para você alcançar a sua melhora financeira. Meu irmão, tem que buscar sabedoria. Como eu busco sabedoria? Estudando naquilo que você propôs a fazer, na sua profissão, fazer curso. Se você é um médico, se especialize, vai além da especialização. Se você é um odontólogo, da mesma forma, se especializa. Se você é um dono de confecção, se especializa. Vê ali as máquinas mais modernas, o que está usando, procure, busque, tem muitos cursos, meu irmão, que você pode fazer até pela internet, pelo YouTube, mas você está interessado muito em piadinhas, ver ali coisas engraçadas. Meu irmão, começa a ver vídeos que vai agregar a sua vida, que vai agregar aí na sua profissão. Comece a buscar ensinamentos. Só assim você vai alcançar o crescimento. Quem está entendendo aí, diga um glória a Deus bem forte. Hoje está só eu de cá, mas parece que se você não participar vai ficar complicado. Participa aí, coloca aí nos comentários. Bispo, eu estou entendendo aqui, eu vou mudar minha vida. Amém? Então, será que você, para alcançar a bênção, tem agido com fé? Sua visão para 2025, meu irmão, está clara ou ainda é uma visão meio obscura, é uma visão vaga? É só uma miragem? Meu irmão, tem muita gente que não tem visão, tem a miragem. E nós precisamos ter uma visão definida e clara. Irmãos, para renovar a nossa mente, em quarto e último, ande segundo a visão e persevere. Abacuque ele vai falar no versículo 3 do capítulo 2 que porque a visão ainda está para o tempo determinado, quer dizer, a visão ela está no tempo de Deus, ele já determinou, mas se apressa para o fim e não enganará. Quer dizer, ela vai vir, ela vai se apressa para o fim. Se tardar, o que a palavra diz? Espera, porque certamente virá e não tardará. Vai acontecer, irmãos, vai vir no tempo de Deus. Isso significa que a visão de Deus tem um tempo certo para se cumprir. Às vezes você não tem paciência para esperar a visão e desiste do propósito de Deus, desiste da visão de Deus. Então nós precisamos perseverar. Muitos desistem porque não vê resultados imediatos. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos o resultado do nosso tempo, na nossa hora, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Mas Deus está dizendo para você hoje, meu irmão, espere. Não desista, vai acontecer milagres. Quem recebe aí, diga glória a Deus, amém. Abraão, irmãos, ele esperou 25 anos, José esperou um bocado de ano. E você, quanto tempo você está disposto a esperar? Não desista da visão que Deus lhe deu, não desista. Se a dificuldade vier, irmão, lembre-se, Deus é fiel. E não é só uma frase para você colocar aí no para-brisa do seu carro, ou no vigia lá do seu carro, no vidro do seu carro. Deus é fiel de verdade. Não é só uma frase de lameiro, de caminhão. Deus é fiel de verdade. Amém, irmão? Glória a Deus. Se as dificuldades vierem, lembre-se, Deus é fiel. Não importa o tempo, Deus é fiel. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, como diz o Delino Marçal, Ele continua sendo Deus. Meu irmão, minha irmã, você está disposto, você está disposta a perseverar? Deus está nos chamando nesses dias para viver um 2025 com um propósito. Para isso nós precisamos buscar a visão dele para nós. E não só buscar essa visão, nós precisamos escrever a visão e torná-la clara, bem clara. Perseverar até ela se cumprir. Amém? Então, que hoje você possa se colocar na posição e renovar a sua visão. Hoje é o dia de renovar a sua visão. Se você entende que tem vivido sem direção, meu irmão, se você entende que está perdido, Deus quer abrir os seus olhos hoje. Deus vai abrir os seus olhos hoje. Se você
tem uma visão, mas tem enfrentado dificuldades. Deus quer renovar suas forças hoje. Deus vai renovar suas forças hoje. Então, meu irmão, feche os seus olhos agora. E eu quero orar por você. Deus vai mudar a sua história. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, cada irmão, cada irmão que participou dessa live hoje, Pai, que eles possam entender a visão de Deus, que eles possam entender o propósito de Deus para suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, eu abençoo, Senhor, eu declaro, Senhor, uma unção de profética, Pai, sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Visita essa casa, visita essa família, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro profetizando e declarando, Senhor, uma graça especial, Senhor, sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, Pai, nesse dia especial, Senhor. Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, o coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, em nome do Senhor. Todos digam amém, amém. Receba essa palavra, receba uma visão de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero mais uma vez convidar você para estar conosco hoje. A palavra de hoje à noite vai ser crescimento. Será que você entende aí como crescer? E esse crescimento que permanece, porque existe um crescimento que cresce rápido e morre, como a aboboreira lá do Jonas, né? Cresceu muito rápido, morreu muito rápido. Mas como é um crescimento que permanece? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Eu quero convidar você e toda a sua família para participar conosco do nosso culto às 19h30 aqui no Cenáculo, na Igreja de Cristo de Itapuranga. Venha participar, traga sua família, traga todos aí. Pode trazer irmãos que não é da igreja, irmãos, pode ser, vai ser bênção. É um ensinamento para que 2025, o nosso desafio 2025, amanhã vamos falar sobre crescimento. Você vai crescer. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero encerrar aqui com uma frase. Mas antes de encerrar, quero falar do bazar, né? Tem bazar, tá tendo bazar, né? Começou hoje, começou ontem, na verdade, às 14 horas. Hoje vai estar aberto das 8 até às 11, né? Terminou agora às 11 horas, mas vai reabrir às 14 e vai ficar até às 5. E amanhã vamos ficar até às 16 horas. E o bazar é para ajudar no Caixa da Assistência Social. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Quero deixar aqui uma frase com vocês aí, você que está nos ouvindo. Quem tem visão caminha na direção do propósito. Vamos repetir? Quem tem visão caminha na direção do propósito. 2025 será um ano de realização na sua vida. Amém? Quem tem visão caminha na direção do propósito. 2025 será um ano de realizações na sua vida. Receba aí essa palavra, receba aí uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Até amanhã com o programa Almoço com Deus. Tchau, obrigado.